gente lê as histórias. E tem muitas histórias que, por exemplo, foi quem que abriu o mar? Moisés. Aí tá certo. E aí tem a história lá que Moisés chegou, e aí na Bíblia tá lá escrito que, tipo assim, subiu um paredão de água e aí eu fico assim na minha cabeça, falo assim, eu não creio que tenha sido assim. Que ele chegou lá, subiu o paredão de água, abriu o caminho perfeito, os peixes congelou e ele passou. Eu creio que talvez a maré estava baixa e eles passaram. E isso era um milagre pra época, e por que não? E aí eu queria que você me explicasse isso. Ou são coisas que são contadas pra também prender a gente na história? Agora, sua pergunta é proposital. Eu vou até potencializá-la mais. Há histórias muito estranhas na Bíblia. Uma virgem que deu à luz a um menino, um Jesus que andou sobre as águas, que... multiplicou pães? Parece história do X-Men. Sim. Né? Vamos lá, nós temos 3 maneiras de responder. Letra A, considerar que tudo é um mito mesmo, como você falou. E há acadêmicos que falam que tudo é um mito. Por exemplo, você tem a escola alemã, que tinha um camarada chamado Rudolf Bultmann, que era um dos expoentes, como outros também, Raimaros, que diziam que Jesus era apenas um mito, e eles faziam a diferença entre o Jesus histórico e o Cristo da fé. O Jesus histórico foi um cara como outro qualquer, o Cristo da fé que foi esse Cristo mitologizado que criaram. Então tem essa abordagem. A segunda abordagem que tem é aquela, por exemplo, do homem chamado também alemão, por coincidência, chamado Werner Keller, que escreveu E a Bíblia Tinha Razão. Onde ele fala, não, os milagres aconteceram, mas foi isso. O Mar Vermelho tem uma época que a água fica mais baixa mesmo, eles passaram por ali e tal, e o camarada deu um enfeite. Terceira, que é a que vê uma historicidade no relato. Eu sou da terceira linha, que eu vejo uma historicidade no relato por várias questões. Letra A. Quando você compara analiticamente o texto da Bíblia com o texto da mitologia do passado, as técnicas não são as mesmas. Porque é um estilo literário diferente. Um palavreado que já não se usa hoje. Mesmo pra época. Sim. Porque na época tinha mito. Você tinha as fábulas de Esopo, você tinha a mitologia de Homero, a Hesíodo, que contava as mitologias gregas. E o jeito também tem as mitologias mesopotâmicas. O modo como a Bíblia está escrito definitivamente não é uma característica de mito. Eu vou dar um exemplo para a galera entender. Lembra do Jô Soares? Lembro. Eu fui 3 vezes ao Jô Soares. Que legal, cara. 3 vezes na época. O Jô Soares não é um podcast. Não. Aí se no futuro alguém falar, não, o Jô Soares era um podcast. Alguém que conhece vai falar, não era porque era uma entrevista, o podcast também era. Mas o podcast tem essas e essas e essas características que o Jô Soares não tem. O Jô Soares tinha pauta, podcast não tem pauta. O Jô Soares era controlado do tempo, podcast não é, tinha edição. Então você sabe diferenciar um podcast de um talk show. Eu vivi essa época. Você viu essa época. Tá. Hoje, eu como arqueólogo, fazendo uma análise da literatura do passado, eu digo, literatura de mitologia tem características que a Bíblia não tem. Tá. Olhando pra cá parece a mesma coisa, igual alguém do futuro. É tudo entrevista. Não é. Tem diferença.